Meus irmãos, podeis sentar. Glória a Deus. Meus queridos, que Deus seja glorificado mais uma vez nesta noite, através da ministração da sua santa palavra. Ele já foi glorificado nos louvores e agora vai ser glorificado na sua palavra. Amém? Glória a Deus. Irmãos amados, abramos as Sagradas Escrituras na segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, onde nós estamos meditando sobre o anticristo. Estamos meditando sobre o anticristo, o indivíduo que vai surgir no final dos tempos para revolucionar o mundo, levantar o mundo contra Deus, levantar o mundo contra Cristo, levantar o mundo contra a sua palavra. Mas a Bíblia diz que já o mistério da injustiça opera. Antes dele vir, mas o mistério da injustiça já estará o quê, meus amados irmãos? Operando. E nós, desde o princípio que ele vem operando, desde a queda de Adão, que o espírito anticristo vem operando, mas à medida que os fins dos tempos vão se aproximando, a operação vai ficando mais forte. Vai ficando mais forte. E nós estudamos com a graça de Deus muitas coisas, e hoje nós vamos passar para o versículo 9, 10, 11, 12. Versículo 9 diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de quem, meus irmãos? Nós aprendemos semana atrasada que ele vem com eficácia. Eficácia é algo eficiente, é algo muito forte, que produz efeito. Segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, ele vem com poder. Nós aprendemos que a palavra poder no grego é dínamos. A palavra poder é dínamos. De onde vem a palavra dinamite, quer dizer algo forte que age, algo forte que pode, algo forte que faz. Poder no grego é dínamos, de onde vem dinamite, uma coisa que vai mesmo para frente, que explode. Ele vem com eficácia, ele vem com poder e ele vem com sinais. Sinais é algo que chama atenção. E ele vem com prodígios de mentiras. Prodígios de mentiras. Ele vem com prodígios de mentiras. O alvo dele, irmãos, é a mentira. Ele vai trabalhar muito com a mentira, porque ele é o legítimo representante de Satanás. E Satanás é o pai de quê, meus amados irmãos? Da mentira. Ele é o legítimo representante. Ele é Satanás encarnado. Ele é Satanás em pessoa. Ele é Satanás em pessoa. Ele é Satanás encarnado. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, na palavra de Deus, que versículo 10 diz assim: com todo engano de injustiça. Repita comigo essa palavra, injustiça. Ele vem com todo engano e promovendo a injustiça. Ele virá promovendo a injustiça. Pastor Oswaldo, o que é injustiça? Eu fui procurar os meus professores e amigos que sabem grego, e eles disseram que a palavra grega, que o Novo Testamento foi escrito originalmente no grego, eles disseram que a palavra grega injustiça é adikia. Adikia quer dizer, é uma profunda violação da lei. É uma decisão injusta de um juiz, totalmente contrária à verdade. O que é uma injustiça? Uma injustiça é uma decisão injusta de um juiz, totalmente contrária à lei e contrária à verdade. Injustiça é quando o que é certo
passa a ser o quê, meus irmãos? Errado. E o que é errado passa a ser certo. Isso é uma injustiça. Quando os valores estão invertidos, isso se chama injustiça. Adiquia é quando o juiz, no mundo grego, era quando um juiz, a pessoa merecia ser absolvida e o juiz o quê? Condenava. Ou quando a pessoa merecia ser condenada e o juiz o quê? Absolvia. Aí se dizia assim, adiquia. Adiquia quer dizer injustiça. Uma injustiça. E a Bíblia diz que o anticristo, ele virá com adiquia. Ele virá com todo o engano da injustiça. Engano. O que é o engano? O engano é a pessoa perder a noção do que é certo e do que é errado. É o engano. A pessoa perde a noção, não sabe mais o que é certo. O que é errado, ele acha que é certo. E o que é certo, ele acha que é o quê, meus amados irmãos? Errado. Isso é o engano. A pessoa foi enganada. Meus amados irmãos, ele vem trabalhando com o engano da injustiça. Ele virá enganando a humanidade, dizendo, em outras palavras, em miúdos, ele virá dizendo, olha, isso aqui que era certo, ele vai dizer isso aqui é errado. E aquilo que é errado, ele vai dizer que é certo. Isso chama-se engano da injustiça. Engano da injustiça. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele vai trabalhar com o engano da injustiça. Em outras palavras, ele vai trabalhar com a inversão de quê, meus amados irmãos? De valores. Pastor Isolde, e as inversões de valores e as injustiças, elas vão começar depois que a igreja for arrebatada? Elas vão começar no reinado do anticristo? Não. Elas já começaram desde o princípio do mundo. Agora, à medida que os anos vão passando, o engano da injustiça vai o quê, meus amados irmãos? Vai aumentando. Porque o Senhor falou que a iniquidade, ela vai nos últimos dias, o quê, irmãos? Ela não vai começar. A iniquidade nos últimos dias, ela não vai começar. Ela vai se multiplicar. Apenas ela vai crescer, apenas ela vai aumentar. Desde que Adão pecou, que a injustiça vem tomando conta da terra. Desde que Adão pecou, que o engano da injustiça vem tomando conta do mundo. Mas perto da vinda de Jesus, perto da volta do Senhor, antes do anticristo chegar, e depois que ele chegar, aí pronto, aí a injustiça vai se estabelecer. E eu quero, pasmem, a injustiça já está se estabelecendo. Porque ele vem com todo engano de que, meus amados irmãos? De injustiça. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Como eu disse a vocês, a inversão de valores, que já está sendo estabelecida. Toda a vida houve, mas agora qual a diferença, pastor, de hoje para o passado? Era que no passado a injustiça, a inversão de valores não era oficializada, não era, vamos dizer uma outra palavra, me ajude, oficializada, declarada e legalizada. Muito bem, ela não era legalizada. A injustiça existia, mas ela não era legalizada. Hoje, a injustiça está sendo legalizada. É sinal que o anticristo está às portas. Porque a Bíblia diz que ele vai trabalhar com o engano da injustiça. Ele vai fazer as pessoas serem enganadas. As pessoas vão perder a noção do que é certo e do que é errado. Elas vão dizer que o errado é certo e que o certo é errado. O engano da injustiça. Meus amados irmãos, por exemplo, o que é que está acontecendo agora? Por exemplo, foi dada uma ordem de quem saísse, isso em outros estados, não aconteceu aqui. Mas em outros estados agora aconteceu, senhoras, donas de casa, estavam na rua resolvendo seus negócios agora na pandemia. E simplesmente foram algemadas. Foram presas. Vocês souberam disso? Souberam disso? E os mesmos que mandaram algemar as mulheres, disseram que não era para a polícia ir nos tráficos de drogas.
que era para deixar o tráfico de drogas livre. Agora, quem saísse na rua deveria ser algemado. O que é isso, pastor Isoldo? É o engano da injustiça. Não pode trabalhar, mas pode traficar. O que é isso? É o engano da injustiça. É o espírito do anticristo. A inversão de quê, meus amados irmãos? Valores. E a Bíblia diz que ele vai trabalhar com o engano da injustiça. Por exemplo, hoje tem câmaras em todas as ruas, em quase todos os lugares. Se um militar for afrontado, se um militar for afrontado, ele não pode se defender, porque se ele se defender, ele vai infringir a lei. Se ele tocar no mau elemento, no meliante, ele é arriscado perder o quê, meus irmãos? A farda. Glória a Deus. É interessante, não é? Ele está ganhando para defender só se... Eu não estou falando de abusos. Abusos, em lugar nenhum, deve haver abuso. Mas o que nós estamos falando é sobre a inversão de valores, o engano da injustiça. O engano da injustiça. Eu vi uma pessoa dizendo na televisão que o que é que tem um adolescente assaltar? Eu vi uma pessoa que já foi presidente do Brasil dizer isso. Eu vi. O que é que tem um adolescente assaltar? Não é nada demais. Ele quer pegar o seu celular para tomar uma cervejinha com os amigos. Eu ouvi. Não sei se vocês ouviram. Uma pessoa que já foi autoridade máxima. Incentivando o assalto. Incentivando o crime, incentivando a morte. Porque muitas vezes nos assaltos acontece morte. E uma grande parte do povo achando que esse ensinamento está o quê, meus amados irmãos? Correto. Isso é o engano da injustiça. Aleluia. É o engano da injustiça que já está operando. Os valores estão sendo o quê, meus amados irmãos? Invertidos. Glória a Deus. Por exemplo, irmãos amados, o meliante é protegido. Não se pode arrancar um cabelo do meliante. E eu concordo que não se deve torturar ninguém, nem se deve maltratar ninguém. Olhe, não toque no meliante, que o meliante é vítima da sociedade. Agora, a França, semana passada, autorizou que qualquer mãe, a lei do país da França hoje, qualquer mãe, até a hora do parto, ela pode mandar matar o seu bebê e extrair. Basta ela querer. A França, ela fez isso. Glória a Deus. O meliante é para ser protegido, mas o bebê indefeso é para ser morto. E o pior é que multidões aceitam esse conceito. O que é isso? É um engano. Vamos ver o texto bíblico? Hein? Que Paulo disse? Leia aí. Leia todo mundo. 1, 2, 3, por gentileza. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Para aí. Com todo engano de injustiça. Todo engano de injustiça. E as pessoas, elas vão se enganar e elas vão achar que está certo. A grande maioria do mundo vai achar que está certo. Proteja o meliante e mate o bebê. Está certo. É o engano da injustiça. A mente foi enganada. Os valores foram invertidos. O que era justo passou a ser injusto. E o que era injusto passou a ser justo. O que era certo passou a ser errado. E o que era errado passou a quê, irmãos? A ser certo. E a Bíblia diz que o inimigo, o anticristo, ele vai enganar a mente das pessoas. E elas vão aceitar como verdade. A injustiça vai ser aceita. O pecado vai ser aceito. O que não é certo vai ser aceito. Louvado seja Deus, irmão. Vocês imaginam depois que a igreja for arrebatada. Vocês imaginem depois que o Espírito Santo sair da terra juntamente com a igreja. Vocês imaginem. Quando o Espírito Santo sair da terra com a igreja. Olha, com a igreja na terra já está desse jeito. Com a palavra de Deus na terra está desse jeito. Com o Espírito Santo atuando na terra está desse jeito. Os conceitos, as cabeças já estão viradas. Aleluia.
glória a Deus, defender o uso de drogas. Os irmãos sabem que diz, não, a droga, ela deve ser liberada. Quem deseja que a droga seja liberada é porque tem grandes lucros, grandes convênios. Uma pessoa que deseja que a droga seja liberada é porque ela vai lucrar com isso. Vai lucrar, e muito com isso. Então, meus amados irmãos, liberar a desgraça, liberar a morte, liberar... Não, mas o povo já... É melhor que o povo tenha. Então, vamos liberar veneno. Farmácia de vender veneno para quem quiser morrer. Pode fazer isso? Mas não tem gente que se suicida? Por que tem gente que se suicida? Vai se fazer uma farmácia? Porque tem gente que se suicida? Pode-se fazer uma farmácia de veneno para as pessoas comprarem? Não. Meus amados irmãos, glória a Deus, a família mudou os conceitos. Qualquer grupo é família. Família bíblica é pai, mãe e o que, meus amados irmãos? E filhos. Ou as pessoas que não são filhos, mas que são agregados. Que vivem naquela casa, sobrinhos que estão cuidados por aqueles pais. Mas as coisas mudaram. Glória a Deus. O professor espancado. O professor não pode dar uma nota baixa ao aluno. Porque se ele der uma nota baixa ao aluno, ele está arriscado morrer na porta da escola ou na esquina da escola. E ninguém pode dizer nada com o aluno que fez isso. O aluno que fez isso é um coitadinho. O desgraçado é o professor que apanhou ou o professor que morreu. Esse é o miserável. Quem fez isso com o professor merece todo amparo e merece todo cuidado. E o professor que morreu, mande celebrar uma missa por ele de 7º dia. E pronto. É o engano da injustiça. Isso está na Bíblia. Diz que o anticristo, ele vem com todo engano da injustiça. Ele vem com todo engano da injustiça. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Se você trabalhar suado, honestamente, e conseguir um patrimônio, você é visto como um malvado e cruel. Da Bíblia diz, ganharás o teu pão, ou comerás o teu pão, com o que, meus amados irmãos? Com o suor de quê? Do teu rosto. Quanto mais você trabalhar, honestamente, e você ganhar, e você construir o seu patrimônio, é justo ou é injusto que você trabalhe e produza? É justo ou injusto? Me ajude a pregar. É justo ou injusto? Mas o espírito do anticristo perverte. Não, se você trabalhar e você conseguir um patrimônio, você é um miserável. Você é um desgraçado, você é um infeliz. Vamos tomar tudo que você tem para dar ao povo. E no fim vai ficar pobre você. E vai ficar pobre o povo. Todos de esmola com a bacia na mão, pedindo ao Estado uma esmolinha pelo amor de Deus. Aleluia. É o engano da injustiça. Aleluia. E o pior é que multidões estão aceitando. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O estuprador é inocentado. Já existem associações de pedófilos no mundo. Já existe associação de pedófilos no mundo. E se você disser qualquer coisa com um pedófilo, eles telefonam para essas associações que estão espalhadas na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos e outros lugares, e eles vão mover ações contra você, porque você mexeu com o pobrezinho do pedófilo. E a criança que foi vítima? Se vire. O inimigo das nossas almas, o anticristo, ele vai trabalhar com o engano da injustiça. Ele vai dizer que o que era injusto, agora é justo. O que era errado, agora é certo. E que toda a história do passado foi um erro. Toda a construção da nossa civilização foi um grande erro. E que agora é que tudo vai ficar bom e que tudo vai ficar certo. Desconstruir o passado.
desconstruir a Bíblia, desconstruir a moral, desconstruir a ética, desconstruir a religião, desconstruir a cultura que nós passamos todo esse tempo. Está tudo errado e a partir de agora os novos conceitos são certos. Me ajuda a explicar pela Bíblia onde é que está esse fenômeno na Bíblia. Me ajude a pregar na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. E o versículo que, meus irmãos? Bota na tela, por favor. Versículo 10. Está na Bíblia. Que quando ele vier, quando o anticristo vier, ele vai usar o engano da injustiça. Ele vai enganar as pessoas. Ele vai mudar a cabeça das pessoas. Ele vai virar a cabeça das pessoas. Só que esse processo não é imediato. Esse processo já vem de longe. Processo lento. Devagar, através da arte, através do cinema, através da novela, através da música. Muito bem, nós vamos chegar lá, obrigado. Através da música, ele vem mudando a mente. O engano da injustiça do anticristo vem trabalhando através dos meios de comunicação, através da escola, através da universidade, através dos educadores, através disso, através daquilo outro, ele vem trabalhando. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Como é o nome desse processo que Paulo falou? Eu gostaria que colocasse na tela e você grifasse na sua Bíblia. Coloca na tela, por favor. O engano de quem, meus irmãos? Ele vai fazer você acreditar no erro. Ele vai fazer você acreditar no que é errado. Ele vai fazer você mudar os seus conceitos. E eu pergunto, o anticristo já tem conseguido isso? Me ajude a pregar. Ele já tem conseguido isso, meus irmãos? Tem conseguido. E eu estou preocupado. Eu estou preocupado com os nossos filhos. Eu estou preocupado com os nossos netos. Eu estou preocupado com a geração que está chegando. E a igreja precisa se levantar. Os pais precisam se levantar. Nós precisamos voltar a fazer culto doméstico. Nós precisamos voltar a abrir a Bíblia. Nós precisamos trazer nossos filhos de volta para a escola bíblica dominical. Nós precisamos recuperar. Porque o espírito do anticristo, lá na escola, ele está lá para seu filho e para sua filha. Quando seu filho acessa o celular, o espírito do anticristo está lá no celular. Quando seu filho acessa a internet, o espírito do anticristo está na internet. Quando você acessa qualquer meio de comunicação social, o espírito do anticristo está lá com o engano da injustiça. Ele está dizendo que a injustiça agora é justiça, agora é certa. E que as gerações passadas foram um bando de bobos, foram um bando de quadrados, foram um bando de imbecis, foram um bando de tolos. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia. Aleluia. Bota de novo na tela, irmãos. Glória a Deus. Esse versículo é muito importante. Se eu fosse você, eu pegaria aquele marca-texto e gravaria na sua Bíblia com todo engano de justiça. Mas agora o versículo é lindo. Leiam de novo até a próxima vírgula. Todo lê do começo. Todos leiam, por gentileza. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem. Para quem esse engano, essa inversão de valores, quem é que vai aceitar? Está na Bíblia. Quem é que vai aceitar? Eu quero saber quem é salvo aqui. Quem foi salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus? Pois esse negócio não vai entrar na sua cabeça. Esse negócio só vai entrar na cabeça dos perdidos. Pastor, mas eu conheço crente que já está aceitando. Pastor, na nossa igreja, na minha congregação, tem um irmão que defende essas coisas. Ele está na igreja, mas ele não está entre os salvos. Ele está no meio dos que perecem. Ele está na igreja, mas ele não pertence aos salvos. Ele pertence aos que perecem. Porque a Bíblia diz que esse engano só vai atingir, esse engano só vai entrar na cabeça dos que perecem. Se tem alguém na igreja, como tem,
Como tem na igreja, tem. Toda igreja hoje tem esse povo que aceita essas coisas. Toda igreja tem. Não tem nenhuma que não tem. Todas as igrejas cristãs têm esse tipo de gente que entrou devagarinho, e assumiram cargos. Alguns são professores da escola dominical. Alguns são diáconos. Alguns são presbíteros. Alguns são evangelistas. E tem até pastor, irmão, que o anticristo já enganou ele. Porque as Sagradas Escrituras dizem que só vai entrar nessa onda os que... Me ajude a pregar. Os que... Diz que esse negócio vem para quem perece. E eu fui procurar o que significa a palavra perecer no grego. É apolion. De onde vem a palavra apolion lá em Apocalipse, né? O Apolion, o destruidor. A palavra perecer no grego é apolion, que quer dizer aquele que está entregue à morte, aquele que está entregue à destruição, aquele que está arruinado. No grego, apolion, de onde vem Apolion, lá de Apocalipse, aquele espírito de Apolion, de destruição. No grego, perecer quer dizer apolion, que quer dizer aquele que está perdido, aquele que está destruído, aquele que está desgraçado. Lá em São João 3,16 tem essa palavra apolion também. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não quer igreja, no grego é não apolion. Não apolion. Não pereça. Dê glória a Deus, porque se você é salvo, esse negócio não vai entrar na sua cabeça. Pastor, mas eu conheço gente que é crente, pastor. É crente e aceita. Bom, eu não sei. A Bíblia diz que esse negócio só vai atingir os que? Me ajude a pregar. Esse negócio só vai entrar na cabeça dos que? Perecem. Pronto. São esses mesmo. Só vai entrar na cabeça deles. Porque eu não sabia explicar isso. Eu vim aprender a explicar essas coisas há pouco tempo. Tenho que ser honesto com os irmãos. Eu não sabia. Só que desde a minha juventude, essas coisas nunca entraram na minha cabeça. E olha que quando eu era jovem, eu fazia parte de uma igreja, não era evangélico, eu fazia parte de uma igreja que era da teologia da libertação. Essa igreja, a teologia da libertação, invadiu, né? É uma religião grande, uma religião muito conhecida, que todos sabem qual é. A teologia da libertação invadiu. E eu era adolescente, não sabia explicar, mas isso não entrava. Eu não aceitava. Eu era de lá, eu era fiel à religião. Mas naquele tempo a teologia da libertação que defende tudo isso aqui. E eu era de lá, mas não entrava na minha cabeça. Não, eu acho que a verdadeira fé não é essa. E eu nunca entrei por esse caminho. Por que foi que eu não entrei por esse caminho? Me ajude a entender que eu vivia lá. A teologia da libertação estava muito forte naquela época lá. E ainda hoje, né? Por sinal, 158 dessa religião fizeram um manifesto apoiando essas coisas. Agora há pouco. Foi 152 ou foi 158? 152 grandes líderes, né? Que são dessa teologia da libertação. E naquele tempo era total, era quase 100%. Hoje não, hoje já está havendo uma reviravolta. Muitos daquela religião já estão abrindo os olhos, graças a Deus. E eu era da religião e não entrava na minha cabeça. Me ajuda a entender por que era que não entrava. Eu não sabia explicar, eu não sabia combater, eu não sabia me defender, mas não entrava na minha cabeça. Por que não entrava? Eu quero que vocês me ajudem a entender. Por quê? Sabe por que não entrava? Porque eu não fazia parte do grupo que ia perecer. Eu fazia parte do grupo que ia ser salvo. Irmão, a mente de quem tem negócio com Deus é protegida. A mente do salvo é protegida. Se eu fosse você, eu daria glória a Deus por isso. Irmão, mas entrou na cabeça da minha amiga, meu irmão, minha amiga está perdida, minha colega de escola dominical, meu irmão, a cabeça dela virou, porque ela faz parte do grupo dos que perecem. Glória a Deus.
Aleluia! Louvado seja Deus para sempre. Aleluia! Vamos ler o versículo, irmão, que revelação tremenda da palavra de Deus. O anticristo, ele vem com todo engano de injustiça, quer dizer, com toda perversão, toda inversão de quê? De valores. Mas para os quê? Quem é que vai receber? Qual é o grupo que vai receber essa nova doutrina? Os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha que coisa linda a palavra de Deus. Aqueles que rejeitaram a verdade, aqueles que não amaram a verdade para se salvar, são justamente aqueles que vão receber, aceitar a doutrina do anticristo. Olha, não pode ser crente, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser evangelista. Se aceitar as ideias do anticristo, é porque faz parte do grupo dos que perecem. Pastor Isoldo, eu estou com raiva do senhor. Eu até que gostava do senhor, mas com essa palavra eu desgostei. Não desgoste de mim, desgoste do apóstolo São Paulo. Não desgoste de mim. Quem foi que escreveu esse texto? Aí se você for lá na cova de Paulo, lá em Roma, se você for lá na cova dele e dizer, Paulo, eu não gostei daquilo que você colocou lá em 2 Tessalonicenses. Ele não vai falar isso, que se falasse misericórdia era uma malação. Mas de lá dentro da cova, se ele falasse, ele diria, não reclame comigo não, reclame com o Espírito Santo, que foi ele que mandou. Aleluia! Quem pode dar glória para o nome de Jesus Cristo nesta noite? Paulo disse pelo Espírito de Deus que essas coisas só vão entrar na cabeça dos que perecem. Se você aceita essas coisas, meus pêsames. É lamentável. Se você crê que esses valores invertidos estão certos, então você não faz parte do grupo dos que são salvos. Mas você faz parte do grupo dos que perecem. E é a palavra de Deus, não sou eu. Eu seria o irresponsável dizer coisa da minha cabeça. Estou falando a palavra e o sermão é expositivo. É pedacinho. Não fica dançando para lá e para cá, não. Porque tem gente que lê um versículo, né, irmão? E desembesta no meio do mundo. Ninguém sabe para onde ele foi. Não, é expositivo. É a palavra de Deus, pedacinho por pedacinho. Mastigue. 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 Dá para dizer glória a Deus por isso? E esses é quem vão nos entregar. A Bíblia diz que quando for perto da vinda do Senhor, o irmão entregará o irmão, o pai entregará o filho entregará o pai. É assim, não é? Se prepare, que mesmo antes da vinda de Jesus, você pode ser entregue. Se prepare, porque Jesus avisou que os que se perdem vão entregar os salvos. Os que se perdem vão denunciar os salvos. Né? Os que se perdem, eles vão fotografar os cultos. Os que se perdem, eles vão pegar uma máquina assim, de celular, e vão fazer assim. Glória a Jesus, para entregar. Aleluia! Mas eu quero saber, vocês querem fazer parte dos que se perdem ou dos que se salvam? Aleluia, glória a Deus. Vamos mais adiante. 10, por favor, versículo 10 outra vez. Por favor, leia, pastor. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quem não amou a verdade, quem não recebeu a verdade, vai receber o quê? Vai receber o quê? Me ajude a pregar, por favor. Vai receber o engano da mentira, da injustiça. Vamos ao versículo 11, por gentileza. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Meus irmãos, porque não receberam a verdade, porque rejeitaram a verdade, Deus enviará a operação de quê, meus irmãos? Do erro. A palavra erro, eu consultei os nossos irmãos que conhecem o grego. Eu perguntei como é essa palavra, qual o significado. Eles disseram que erro no Novo Testamento grego é plane.
que quer dizer desvio, andar sem direção, uma opinião errada. Erro é desvio, é andar sem direção, é uma opinião errada. E a Bíblia diz que Deus enviará a operação do erro. Pastor, pelo amor de Deus, e Deus manda a operação do erro? Manda. Já que a pessoa rejeitou a verdade, já que a pessoa não quis a verdade, aí Deus diz, bom, meu filho, já que você não quer a verdade, eu vou mandar um mentiroso para você acreditar na mentira. E Deus é injusto por fazer isso? Não. Pastor Oswaldo, por que esse espírito está operando? E por que o anticristo virá para dominar dessa forma? Por que o anticristo virá, pastor, para dominar dessa forma? Por que o anticristo virá? Com a permissão de quem? De Deus. Porque se Deus não permitisse, ele não viria. Se Deus não permitisse, ele não viria. Ele só virá, o anticristo só virá à terra, ele só está espalhando esses erros por causa da permissão de Deus. A Bíblia diz que é o próprio Deus quem envia a operação do erro, para que aqueles que não receberam a verdade, recebam a mentira. Vamos lá. Tem gente sabida aqui atrás, tá? Já está dizendo os versículos que eu vou dizer. Glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos amados, vamos ver 1 Samuel 28:7. 1 Samuel 28:7. Sobre Saul. Vamos ver 1 Samuel. Pastor, e Deus manda o espírito do erro? Manda. 1 Samuel 28:7. 1 Samuel 28:7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que eu vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Versículo 13. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Olha aí, irmãos. Saul era crente, mas foi na casa de uma feiticeira. E lá, a mulher viu um espírito subindo da terra. E a Bíblia não diz que era Samuel. A Bíblia diz ele entendeu que era Samuel. A Bíblia não diz que era. A Bíblia diz que ele entendeu. Aí aquele espírito que ele entendeu que era Samuel, começou a falar com ele. Aí a Bíblia diz e Samuel dizia. Só que quando a Bíblia diz e Samuel dizia, é ironicamente, é uma ironia. Não é que era Samuel. Era um espírito que subiu da terra. Ô irmão, foi Deus que permitiu que Saul fosse enganado? Me ajude a pregar, de acordo com a Bíblia. Foi Deus que permitiu? Foi ou não foi? Mas por que Deus permitiu que Saul fosse enganado? Por aquela pitonisa. Por que Deus permitiu? Porque primeiro Deus mandou a verdade. Deus mandou Samuel quando era vivo. Samuel pregou, Samuel ensinou, Samuel chamou, Samuel aconselhou. Ele aceitou a doutrina do profeta Samuel? Não. Sim ou não? Não. Samuel morreu. Aí agora, já que ele não quis a doutrina verdadeira de Samuel, Deus mandou a operação do erro, para que ele acreditasse na mentira. Os irmãos estão entendendo? Não rejeite a verdade, porque se você rejeitar a verdade, Deus vai enviar um espírito enganador para você. E não bote injustiça em Deus. Injusto sou eu, injusto é você. Mas o nosso Deus é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Deixa ele trabalhar do jeito que ele quiser. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus por isso, igreja? Por que é que o mundo vai aceitar a mentira do anticristo? Eu quero que vocês aprendam. É muito bom dar glória a Deus e falar línguas. Hoje o culto está sendo maravilhoso, espiritual. É bom falar mistério, é bom dar glória a Deus, é bom profecia. Tudo isso é maravilhoso. Mas o mais precioso é o ensino da palavra. Se você pular
e não tiver ensino, amanhã você está desviado. E se você tiver ensino, amanhã você está pulando na presença de Deus. Aleluia! Então, irmãos, me ajude a pregar, por gentileza. Porque é que o mundo vai receber essas mentiras como se fosse verdade, de acordo com a Sagrada Escritura. Por que é que o mundo vai aceitar tão facilmente, está aceitando e vai aceitar? De acordo com a Bíblia. Por quê? Porque eles não abraçaram a verdade. Deus envia a operação do erro para que creiam a mentira. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Outro rei que Deus mandou um espírito de mentira para enganá-lo. 1 Reis 22 e 20, por favor. É depois de Samuel, 1 Reis 22 e 20. Primeiro Reis 22 e 20. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro doutra. 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? Prossiga. E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Pronto, irmão. Quem foi esse que recebeu essas mensagens de espíritos de mentira e acreditou? Diga o nome dele? Acabe. Deus permitiu que um espírito de mentira entrasse na boca dos profetas para dizer a Acabe: vai Acabe, vai que você está certo, vá para a guerra, de Ramote Gileade, vá para a guerra, vai, e Acabe terminou acreditando. Quem foi que mandou esse espírito de mentira? Olha, parece um choque. Parece, não diga que foi Deus, não, eu digo que está na Bíblia. Eu não tenho medo de pregar a Bíblia, irmão, glória a Jesus. Deus colocou um espírito de mentira na boca daqueles falsos profetas para que Acabe acreditasse naquelas mentiras, para ele ir para a guerra. E o que era que ia acontecer com ele lá na guerra? O que foi que aconteceu com ele? Morreu. Pastor, e por que Deus mandou o espírito de mentira? Deus permitiu que o espírito de mentira entrasse na boca daqueles profetas? Por quê? Sabe por quê? Porque Deus já tinha primeiro mandado a verdade. Quem foi o profeta da época dele que pregou para ele? Diga o nome, por favor. Elias lutou com Acabe, Elias pregou para Acabe, Elias doutrinou Acabe, Elias orou por Acabe, Elias fez tudo o que podia por Acabe, e Acabe não quis, não abraçou a verdade. Por não abraçar a verdade, Deus enviou o espírito de mentira. O espírito de quê? Mentira. É melhor você abraçar a verdade. Porque quem não abraçar a verdade, vai abraçar a mentira. Dá para dar glória a Deus, igreja? Dá para dar glória a Deus, igreja? Diga: Jesus, eu quero é a verdade. Diga mais alto: Jesus, eu quero é a verdade. Porque se você rejeitar a verdade, Deus mandará um espírito de mentira para você crer na mentira. E Deus não é injusto. Tem gente que se escandaliza com essa: olha, que Deus é esse, que Deus é esse mesmo. Você sabe o que é que os gnósticos dizem? Olha, cuidado, eu já vi programa de gnóstico na internet, já vi. Camarada pregando que o Deus do Antigo Testamento não pode ser o Deus e Pai de Jesus. Aí eles citam essas coisas que não dá para entender facilmente. Dá para entender, mas se estudar, se pensar. Aí ele diz: esse Deus aqui não pode ser um Deus bom. Esse Deus aqui que manda o espírito de mentira não pode ser o Deus e Pai de Jesus. O Deus do Antigo Testamento não presta. O Deus do Antigo Testamento não serve. O Deus do Antigo Testamento era um Deus falso. Satanás.
O Deus do Antigo Testamento é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é o meu Deus. Quem tem o Deus do Antigo Testamento como seu Deus, levante a mão e dê um glória para Ele mais forte nesta noite. O Deus do Antigo Testamento é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem puder entender, entende. Quem não entender é porque já está sendo enganado pelo espírito de engano. Aleluia! Quem entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu? Como eles rejeitaram a verdade, Deus envia a operação do erro para que creiam a mentira. Meus amados irmãos, eu disse para vocês que esse trabalho, ele já vem de longe. Ele já vem de longe. Já nos tempos do Antigo Testamento, Deus já mandava espírito de mentira para eles crerem na mentira, porque rejeitavam a verdade. Profeta Isaías 6. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês que esse processo vem de longe. Esse processo do anticristo, ele não vem de agora. É um processo lento, é um processo progressivo, devagar. Eles têm muita paciência, eles não têm pressa. O anticristo não tem pressa. Bem devagarinho, né? Glória a Deus. Vamos a Isaías 6, 9 e 10, por favor. Isaías 6, 9 e 10. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Essa profecia do profeta Isaías, da chamada de Isaías, foi para os judeus. Deus disse: olha, Isaías, vai e diz a este povo, prega para eles: ouvis de fato e não entendeis, vedes, mas nada percebeis. Prossiga. Engorda o coração desse povo e endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que venham eles a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Meus amados irmãos, isso aqui é uma profecia para os judeus. Quando o Cristo veio, os judeus aceitaram a Cristo? A maioria aceitou a Cristo? Não. Aí Deus disse, Paulo fala isso lá em Atos 28, para os judeus de Roma. Paulo cita esse versículo: já que vocês não querem Cristo, então vai se cumprir a profecia de Isaías em vocês. Vocês vão ficar com o coração duro, vocês vão ficar com os olhos inchados, vocês não vão entender nada, porque vocês rejeitaram a verdade. Aleluia. Olha, irmão, isso é pirão grosso. O culto de hoje não é de mingau, não. É com farinha grossa. A mãe de família, quando ela antigamente fazia papa de farinha, quando os meninos eram pequenos, que era que ela fazia com a farinha que vinha da feira? Bem fininha, né? Para neném não se engasgar. Não tem mais neném aqui, não. Aqui não vou peneirar farinha mais para ninguém. É com caroço e tudo. Se escapar, escapou. Se não escapar, é porque faz parte dos que vão ser enganados. Aleluia! Eu estou com vontade de dar glória a Jesus nessa noite. Aleluia! E eu estou com vontade de dar glória ao nome de Jesus nesta noite. Amém. Meus amados irmãos, vou provar para vocês que esse negócio não vem de agora. Vocês não eram nem nascidos e esse processo do engano já estava trabalhando. Vocês. Quem nasceu aqui depois de 1900? Quem nasceu aqui depois de 1970? Levante a mão. Quem nasceu depois? Levante a mão. Só quem nasceu depois de 70? Não, de lá para cá. Eu estou falando de lá para cá. Quem nasceu de 70 para cá? Baixa a mão. Quem nasceu de 70 para trás? Já morreu um bocado. A maioria nasceu de 70 para cá. Irmãos,
antes de vocês nascerem, o espírito do anticristo já estava operando. Porque ele vai, quando ele chegar, o caminho tem que estar o quê, irmão? Preparado. As mentes já têm que estar bem alinhadas com ele. As mentes já têm que estar bem alinhadas com ele. Bem alinhadas com ele. Com a mentira dele. Vou mostrar para vocês. Eu poderia colocar a música. Mas eu não vou colocar porque nós estamos em um culto a Deus. Se fosse numa, vamos dizer, num seminário, se fosse num congresso, assim, numa palestra, eu iria colocar a música. Vocês conhecem essa música. Mas eu não vou colocar porque nós estamos na casa do Senhor e eu não vou dar esse gosto do cão de botar a música dele no microfone da casa de Deus. Mas eu vou colocar a letra para vocês verem que Satanás já vem trabalhando há tempo. Vamos ver, irmãos, uma música, para um pouquinho, uma música de John Lennon, que morreu em 1980. Ele foi dos Beatles. Quem já ouviu falar dos Beatles? Quase todo mundo, até quem é mais novo. Os Beatles foi uma banda de rock, não foi? É de rock? Uma banda de rock daquela que... Inglesa. Da Inglaterra. Mas, irmão, eles fizeram uma música, o John Lennon, em 1970, ele lançou em 1971, uma música tão suave, tão melodiosa, tão gostosa, que você ouve, ele canta em inglês. Como você não conhece inglês, como eu, você vai chorar. Só em ouvir a música. Tirim, tim, tim, tirim, tim, tim. E você, ele está cantando em inglês, você não sabe o que é, mas... O que você está chorando? É a música. Tão penosa. E eu fiz uma pesquisa hoje. Como é que um tocador de rock faz uma música penosa? Desculpa essa expressão é nordestina, é uma expressão para vocês entenderem. O que é uma coisa penosa? É uma coisa que leva às emoções, é uma coisa bem suave, né? Assim, é uma coisa que emociona, melodiosa, penosa. Então, irmão, como é que um cantador de rock, um tocador de rock, ele faz uma música suave que parece até um hino? Como é? Tocando piano. Tim, 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 tim. Meus irmãos, sabe por que ele fez? Eu fiz a pesquisa hoje à tarde. Justamente para que a mensagem penetrasse em todas as camadas. Se ele fizesse uma música de rock, o que era que aconteceria? Só quem iria aceitar era aqueles jovens malucos. Quem gosta de rock. Mas veja, o John Lennon, ele foi inspirado pelo anticristo. Ele recebeu a inspiração de fazer uma música melodiosa, uma música emocionante, que eu não entendi inglês, eu não entendo inglês, eu confesso. E eu ouvia e eu achava bonita aquela melodia. Quando eu era criança, eu ouvi, na minha adolescência, eu ouvi, não sabia o que era, que eu não sabia inglês, ele cantando, e eu disse, que música bonita, chega dava uma frieza. Capaz da pessoa dar uma pitigula, de tão emocionante. E hoje, eu estudando, hoje à tarde, descobri que essa música suave já foi feita a propósito, para que ela penetrasse nos religiosos, para que ela penetrasse nos de idade antiga, para que ela penetrasse em todas, das crianças aos anciãos. Para tocar nas festas, nos aniversários. Uma letra aparentemente bonita, mas a doutrina do anticristo está nela. Eu procurei ela traduzida para o português e eu vou colocar na tela para vocês estudarem que o anticristo não vem trabalhando de agora. A música, ela em português, ela se chama Imagine. Em inglês, quem sabe inglês me diga como é que diz. Imagine. Glória a Jesus. Imagine. Quem fez foi John Lennon. John Lennon disse que dali a poucos anos, ele e os Beatles seriam mais famosos do que Jesus. Vocês já ouviram falar isso? Que Jesus seria esquecido e eles seriam lembrados. Ele mesmo disse. Só que veio um fã louco. Ele deu um show lá em Massachusetts, se não me engano, deixa eu ver aqui. Não. Foi em Manhattan, Nova York, né? Foi lá em Manhattan. Na ilha de Manhattan, que é uma ilha de ricos, é uma ilha de magnatas, é assim? É uma ilha de gente, só tem gente rica, gente milionária.
Ele deu o show e depois foi para casa. A casa dele era em Manhattan, lá em Nova York. Ele era britânico, mas estava morando nos Estados Unidos. E lá ele deu um autógrafo ao cara. E o próprio cara estucaiou, foi e matou ele na entrada da casa. Estava com o disco, né? Estava com o próprio disco que ele autografou. Tem o nome do rapaz. Vocês que mexem com a internet é só. Não procure só um não, porque um conta de um jeito, né? Esconde alguma coisa, mas você vai procurando e você vai achar a explicação direitinho. Meus amados irmãos, veja a mensagem da música. Olha só. Imagine que não exista paraíso. O que é que ele está dizendo com essa palavra? Ele está dizendo que deixe dessa besteira de pensar que existe outra vida. Ele está dizendo que deixe dessa tolice de pensar que existe céu. Imagine que não existe paraíso. Ele está dizendo para a geração, para as pessoas, não creia nessa besteira de outra vida, de céu, de salvação. Imagine que não exista paraíso. Aí ele diz, é fácil, se o quê? Se você tentar, tente. Você que está bitolado, é essa a mensagem que ele está passando. Você que está bitolado, você que está quadrado, você que foi criado com isso, tente tirar isso da sua cabeça. Continuemos. É fácil se você tentar. Nenhum inferno sob os nossos pés. Nenhum inferno sob os nossos pés. Quer dizer, qual é a mensagem que ele está passando? Que nem tem céu e nem tem o quê? Inferno. Quer dizer, morreu, em outras palavras, morreu, acabou. Imagine que não tem nada disso. Imagine que não tem paraíso. Imagine que não tem inferno debaixo do chão, que não tem nada. Acima de nós, apenas o quê? O céu. Só que essa palavra céu em inglês, traduzida, tem aqui gente que sabe, ela tanto significa o céu de Deus, como apenas o firmamento. Traduzido para o inglês correto, da mensagem que ele quis dizer, não é o céu, é firmamento. Ele está dizendo, imagine que não existe nada além do depois do firmamento não tem o céu de Deus, só tem esse céuzinho mesmo que a gente vê. É isso que ele está passando, irmão, numa música melodiosa. Numa música que até hoje faz sucesso 50 anos depois. O que mais? E o pior, irmão, eu já vi essa música em aniversário de 15 anos de crente. Já vi essa música em aniversário de 15 anos de crente. Pasme, filha de pastor. O pai, o mané da pasta. A filha disse, papai é tão bonitinha, eu vou botar para o senhor ouvir. E ele, bote, filha. E o velho, luia. Luia o quê, rapaz? Tu não sabe de inglês e fica dando luia sem saber o que é. Tenha juízo. Irmão, crente, aniversário de crente, casamento de crente, tem que ter louvor de crente, irmão. Eu sou desse tempo e não abro mão. Crente com valsa. Casamento de crente que quando termina a cerimônia religiosa, a poeira tapa. Está sendo assim, irmãos. Grande parte dos casamentos eu faço e eu quando chego na recepção, que eu vejo que não é coisa de crente, eu entrego o presente e vou embora. Eu sou crente, eu sou salvo. Não, isso é puritanismo. Não é puritanismo não. Olha aí, vai entrando, o diabo vai entrando ligeiro ou é devagarinho? Ele vai entrando ligeiro ou devagarinho? Devagarinho. Orai. Orai. Não é puritanismo, não. Não é querer ser fariseu, santarrão. É não, irmão. Olha aí. Já pensou uma música dessa no aniversário de 15 anos de uma crente? O anticristo pregando. É o anticristo pregando. Glória a Deus. Olha a mensagem da música dele. Por favor, põe em tela. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Tem outra tradução, eu procurei outra tradução, diz o hoje. O que é que ele está dizendo? Essa mensagem está dizendo o quê? Não pense amanhã.
Não pense depois da morte, viva o hoje. É aquela mensagem que já tinha do anticristo no tempo do profeta Isaías. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Viva o hoje. Desfrute, faça o que você quiser, pinte e borde, porque nem tem paraíso e nem tem inferno. Viva o hoje. Você não tem satisfação a dar a ninguém, você não tem satisfação a dar a Deus, não existe Deus, não existe pai, não existe mãe, pai e mãe, não existe igreja, religião, pastor, não existe, isso é besteira, sacerdote, isso é besteira. Viva o seu presente hoje. Não se guarde, não se preserve, se entregue aí mesmo. É a mensagem. A segunda estrofe. Imagine que não há países. Vocês sabem o que é que o anticristo vai fazer quando ele reinar? O mundo vai ficar um só. Não vai ter Brasil, Estados Unidos, China, nem Japão. Não vai ter, os países vão perder a soberania. É o globalismo. Só vai ser uma massa só e um só governante. Essa ideia já está aí? Me ajude a pregar. Olha aí, irmão, John Lennon cantando. Pois é. Pois é. Eles querem massificar. Já falam na grande pátria, né? Que é juntar toda a América Latina para ficar uma pátria só. Olha aí, John Lennon já avisava. O anticristo já falava na boca dele. Imagine que não há países. Porque não havendo países, fica fácil de manobrar o mundo inteiro. O anticristo só pode governar se todos os países perderem a sua autonomia. Porque essa luta, eles não querem saber de patriotismo, eles não querem. Nós somos uma só família, nós devemos abrir as nossas portas, abrir as nossas fronteiras. Olha como acabar com isso. Vamos ser uma massa só, vamos ser um mundo só, governado por um só. Olha o John Lennon que era que dizia: imagine que não há países, não é difícil de fazer. Imagine. Veja que é uma mensagem que está empurrando de goela abaixo. Imagine que não há países, não é difícil de fazer. Nada porque matar ou morrer. Nada tem valor, você não precisa defender nada. Você não tem por que se defender de nada. Não tem para que se defender, nem matar, nem morrer. Não tem valores, não existe motivos para nada. Prossigamos. Imagine. E também o que, igreja? Olha aí agora. E também o que? Nenhuma religião. Nenhuma religião também. A Bíblia diz que o anticristo ele se levanta contra tudo que é Deus e que se chama Deus. E que adora. Ele não quer nenhuma religião. Tem religiosos que estão apoiando, pensando eles. Existem religiosos que estão pensando que eles estão apoiando o projeto do anticristo. Muitos religiosos estão apoiando, pensando que quando o anticristo vier, vai apoiá-los. E apóstata será apoiado. Mas se for a religião verdadeira, o anticristo não vai apoiar. Olha o que é que John Lennon diz. E nenhuma religião também. 1971. A gente pensa que começou a semana passada. A gente pensa que começou o ano atrasado. A gente pensa que esse projeto começou há pouco tempo, irmão. Esse demônio vem do jardim do Éden se arrastando. A serpente vem se arrastando. Aleluia. E nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em que, irmãos? Olha aí. Vai haver paz. Se acabar países, se acabar religião, vai haver. O que é que ele está dizendo? Que a culpa de não ter paz na terra, o que é que ele está dizendo com essas palavras? Que a culpa de não ter paz na terra são as religiões. E o anticristo, quando vier para acabar com as religiões, essa mensagem é luciferiana, essa mensagem é anticrística. Vamos usar, eu acho que é um neologismo, eu nunca ouvi essas palavras. Isso é o que estou dizendo. Ela é anticrística. Se tiver algum lexicógrafo, pegue e coloque no seu dicionário. E eu quero os direitos autorais. É assim que nascem as palavras, sabia? Assim. Os neologismos nascem assim. Uma pessoa diz e pega. Depois eu quero os direitos. Se aparecer para você, me diga, pastor, já saiu. É uma doutrina anticrística. É uma doutrina luciferiana. Irmão, e cristão aceita isso? Cristão.
Ele faz parte de qual grupo, de acordo com Paulo? Os que se perecem. Só aceita uma coisa dessa quem perece. Quem não tem a mente de Cristo, esse aí aceita. Imagine um mundo sem religiões também. Prossiga. Imagine todas as pessoas vivendo o que, irmãos? Em paz. Vamos mais adiante. Você pode dizer que eu sou um sonhador. Isso aí parece que é o refrão. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. E tenho esperança de que um dia você se unirá a nós. Quem vai se unir a ele? Dos que estão aqui, dos que estão me ouvindo em casa. Quem vai se unir a ele? Vai, bichinho. E ele ainda diz, eu tenho certeza que você, mais cedo ou mais tarde, você vai aderir, você vai ter que aceitar. Aleluia! Glória a Jesus, igreja! O Senhor está às portas. Quem está sentindo que o Senhor está às portas, levante a mão e dê um glória para Deus. O Senhor está às portas, porque a profecia está se cumprindo. Vamos lá, glória a Deus. Imagine, vamos lá. E o mundo, olha aí, o mundo o que, irmão? E o mundo o que? Será um só. Agora vamos à quarta. Imagine que não existe propriedades. Ninguém vai ter direito a ter nada. Sua casa não é sua, seu carro não é seu, até a sua mulher não vai ser sua. Porque nessa doutrina do anticristo não existe casamento. Ninguém é de ninguém e todo mundo é de todo mundo. Isso aí está muito profundo, viu? Imagine que não existe propriedade. Só que ele diz que, você veja o que é essa filosofia. Diz que não é para ninguém ter propriedade. Agora, John Lennon, que fez essa música, morava em uma mansão em Manhattan. E quando ele chegou que morreu, veio num Cadillac. Ele pregava que não era para ninguém ter nada. Agora, ele morava em Manhattan e chegou em casa em um Cadillac. Veja a incoerência. É o comunismo. Diz que não é para ninguém ter nada. Agora ele. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? O John Lennon disse que não era para ninguém ter. Imagine que ninguém tem propriedade. Imagine que ninguém tem posse. Agora ele, que disse isso, que cantou isso e que defendia isso, morreu perto do seu Cadillac e na porta de sua mansão, onde? Em Manhattan, que é um dos lugares mais chiques e mais caros do mundo. Agora os outros não era para ter nada. Ele, sim. Ao lado do Central Park, nos Estados Unidos, lá em Nova York, em Manhattan. Agora os outros não é para ter propriedade nenhuma. Vocês estão ouvindo? Vocês estão entendendo a mensagem? O engano da injustiça. Mas só vai aceitar os quê? Só vai aceitar os quê? Prossiga, por favor. Imagine que não existe propriedade. Será que você consegue? Oh, sem ganância ou fome. Quer dizer, nem vai ter rico, nem pobre. Todo mundo igual. Agora ele tinha um Cadillac e morava em Manhattan. Agora os outros não. É para todo mundo ser igual. Aleluia, glória a Deus. Uma fraternidade do homem. Vai haver fraternidade quando o anticristo chegar, quando acabar com religião, quando acabar com Bíblia, quando acabar com igreja, quando acabar com esses conceitos, aí vai haver uma grande fraternidade. O que mais? Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Imagine, dividindo. Tem outra tradução que diz dividindo todo mundo. Oh, que coisa linda. Mas só vai crer nisso. Me ajude a pregar. Foi fraco. Só vai crer nisso. Só vai crer nisso os que perecem. Mas os salvos, os que têm o Espírito Santo de Deus, eles creem.
Eles creem. Eles creem. Eles creem na verdade. Se eu fosse você, eu dava glória para Jesus e ficava de pé, dando glória para Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem dá glória para Jesus, igreja? Quem necessita das orações? Amém. Querendo Deus, continuaremos. Diga amém para Jesus nessa noite. Ore por mim, eu preciso muito das vossas. Tem mais alguém para ser crente? Levante a mão, porque a vinda do Senhor está próxima.